Boa noite, galera. Tudo bem? Bom, hoje a gente vai apresentar nosso trabalho, que é um trabalho muito lindo, muito relevante, que a gente vai falar das comunidades ribeirinhas e as dificuldades, a forma, as iniciativas que tem por trás de resolver esses problemas que a gente sabe que está arrastando há décadas. E Carlos Henrique, o que você acha a respeito disso e qual melhor forma você acha que a gente consegue solucionar esse problema aí? Então, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu acredito que uma das grandes falhas que existe na Amazônia, devido talvez à sua própria geografia e à sua economia, é a falta de infraestrutura. As pessoas não têm como chegar nas áreas urbanas devido à falta de estradas e devido também à bacia amazônica ter um índice pluviométrico muito grande, ou seja, o número de rios, a quantidade de tributários desses rios menores que conseguem fornecer água para o rio principal, isso torna difícil a própria locomoção das pessoas que moram por ali. E eu acredito que para solucionar esse problema, o certo seria que as próprias escolas fossem até essas pessoas, de acordo com as necessidades delas. Concordo plenamente. E você, Henrique, o que você acha? Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Então, esse projeto ele é interessante porque um dos principais problemas, né, que o Carlos citou no caso da Amazônia, é que são regiões que, além do teu fato da falta de infraestrutura, do acesso, também existe a falta de interesse de muitos profissionais de estarem na região, por ser uma área de difícil acesso, poucas pessoas têm interesse de participar de algum projeto, ou até mesmo de ação estatal, às vezes ações privadas, raramente tem algum interesse nessa área. Então, a gente estava analisando alguns projetos que aconteceram, por exemplo, na Rússia, na Nigéria, que foi algo muito parecido, e eles não aconteceram, não foram adiante, justamente por essa falta de interesse. Então, uma das propostas que viria junto com esse projeto, da construção de escolas móveis, que se adequariam ao ambiente, no caso de regiões com muitos rios, com muita incidência de chuva também, que fossem escolas em barcos, em botes, que isso acontecesse por iniciativa da sociedade civil. Isso seria, inclusive, uma movimentação democrática, algo que precisaria muito no Brasil, e também porque seria, como posso dizer, uma autogestão. O próprio serviço de escola, os professores, no caso, poderiam ser voluntários, pessoas daquela própria comunidade, e que a forma de sustento deles viria justamente de dentro da comunidade. Isso seria um movimento geral entre elas, ou entre várias dessas escolas no projeto. Isso é algo que realmente poderia ter interesse em grandes corporações que tivesse realmente um investimento externo. E uma coisa também que eu acho importante, né, a gente tem que ter uma coordenação importante, né, principalmente estatal, né, uma ligação com a sociedade civil. Primeiro, a educação é um direito fundamental, moral e institucional. Está na Constituição. Então, as pessoas têm que ter esse direito, né? E o direito de ir e vir também. Às vezes, mesmo com esses problemas dessas pessoas se locomoverem, eu acho que a escola, eu tenho certeza, a escola tem que ir, né? Como que o Carlos falou. A escola tem que ir até essas pessoas, né? Porque esse problema vem se arrastando há anos. Óbvio que tem bastante organizações da sociedade civil, né, ONGs tentando trazer alguns resultados. Portanto, esse resultado é muito pouco ainda, né, pelo tamanho do desafio que tem. E você quer falar mais uma coisa, Carlos? Estou refletindo sobre uma coisa importante aqui, que seria um bom incentivo, talvez. Seria as crianças, ou talvez os adolescentes e até mesmo os adultos que se formarem nessas escolas,
elas poderiam, de acordo com uma parceria público e privada, ganhar talvez uma vaga ou serem encaminhadas, né, para trabalhar nas próprias empresas que fizeram investimento nelas. Seria uma forma delas devolverem esse investimento de volta aos seus credores. Concordo plenamente. Eu acho que uma coisa fundamental tem que ter uma remuneração boa, né? Como que são áreas que muita gente não tem tanta vontade, né? Devido à dificuldade que tem de trabalhar, de atuar naquelas áreas. Então tem que ter... a gente tem esses exemplos também, né? Com os programas médicos. Muitos médicos não querem ir nesses lugares devido, né, à baixa remuneração e o desafio que tem naquelas áreas, né? Então, acho que tem que ter uma coordenação, tem que ter um projeto voltado e para solucionar esse problema dos ribeirinhos e de todo mundo que mora naquela região. Acredito que também uma razão que deve ter dificultado o desenvolvimento daquela região é que a população é relativamente esparsa, tanto no norte quanto no nordeste do país. As grandes concentrações populacionais, elas são bem limitadas e não é como São Paulo, que apesar de ter muito espaço livre, ainda assim a própria cidade de São Paulo tem dezenas de milhões de habitantes. E isso torna o desenvolvimento econômico dessa população mais fácil, enquanto a dos ribeirinhos é bem mais complicada, ou foi mais complicada, mas com a tecnologia que nós temos hoje, isso pode ser remediado. Eu concordo plenamente e pode falar? Puxando da parte que vocês tinham comentado sobre a questão econômica, sobre a questão inclusive de acesso tecnológico, essa questão da remuneração é importante, porque hoje a educação não se limita só a você ter uma lousa e uma pessoa ali na frente. Existe toda a questão do material didático, né, do uso tecnológico de televisão, agora a tendência das pessoas usarem tablets, então vai precisar também de internet, porque não adianta levar só a escola quanto o lugar, o prédio. Existe toda uma estrutura, né? Sim, uma modificação inteira da aprendizagem. Porque você não está só levando a educação, você tem que ajudar nas dificuldades de cada aluno individualmente também. É um desafio ainda maior. É um desafio muito grande que temos pela frente, né? E esperamos que todo mundo olhe, né, com carinho, com urgência para essas regiões. E eu concordo plenamente. E isso foi o tema do nosso trabalho. Agradeço a todos. Obrigado. Pela grande participação. Obrigado. Boa noite. Boa noite.